Oi, oi, maravilhindas! Eu vou estar respondendo a pergunta da caixinha, quando usar aba e quando usar Denver. Essa é uma dúvida muito recorrente, né, dos terapeutas. Então, o que que acontece? Tudo vai depender da sua avaliação. O que é o Denver? O Denver, ele é nada mais do que um método embasado na análise do comportamento, na aba. Então, assim, a aba é uma ciência do comportamento e o Denver, ele é embasado nesta ciência maior que é a análise do comportamento. Então, o que é que distingue o Denver? O Denver ele foi patenteado por Sally Rod e Geraldine, então assim, ele tem algumas características peculiares. Então, por quê? Porque uma delas é seguir a liderança da criança. Então, observar essa criança, seguir a liderança dela, né? Não dar só demanda, observar como aquela criança brinca, como aquela criança se comporta, qual é a forma daquela criança se comunicar. E esse seguir a liderança da criança é dentro de contextos funcionais. Então, assim, ver qual é aquele tipo de brincadeira que aquela criança se interessa. E ali, para que aquela brincadeira, ela passe a ser reforçadora. Então, que o reforço seja a própria brincadeira e não reforços externos, né? Como a gente chama de reforços extrínsecos, né? Um eletrônico, um brinquedo, um comestível. Então, a gente vai fazer o quê? Na questão do Denver, o reforço tem que ser a própria brincadeira, né? Então, assim, a criança tem que estar reforçada pelo próprio ato de brincar, por estar com você, por compartilhar com você. Outra questão é as atividades sensórias sociais, né? Fazer cócegas, arrastar a criança, né? No lençol, jogar para cima. Então, por isso que o ABA, o Denver, ele é mais indicado para crianças até 5 anos de idade, porque a gente consegue fazer todas essas questões sensórias sociais, jogar para cima, fazer cosquinha. A diferença também entre o ABA e o Denver é o nível de suporte. Então, no ABA, a gente começa dando o suporte físico total e aí vai retirando o suporte. Já no Denver, a gente começa dando o suporte, né, de forma verbal, vocal, né? A gente fala para a criança, depois a gente faz o gesto, depois a gente direciona, né, a criança para aquele objeto. Aí, por último, é que vem o suporte físico total, caso a criança não consiga resolver aquela determinada atividade, aquela determinada contexto que a gente está solicitando ali para ela, no contexto da brincadeira, né, no contexto da atividade. Quando a gente já está, o ABA, ele é para ser um ABA também de forma naturalista, né? Não é mais aquela questão enrijecida. Então, assim, a gente tem que observar todo o contexto da criança para poder fazer a nossa intervenção. A gente começa na prática, que a gente começa a perceber que uma coisa não dissocia da outra, né? Então, assim, na nossa intervenção, a gente pode estar utilizando momentos, né, mais estruturados e momentos mais de forma naturalista. Então, assim, principalmente aquela criança que ela já está em fase escolar, né? Que ela já tem que fazer essa transição, né? A gente brinca muito no contexto, no ambiente natural da criança. Muitas vezes, quando a gente está fazendo de forma bem naturalista, dentro do Denver, a gente faz mais no chão, né? Com a criança, naquele momento de interação com ela. E aí, quando aquela criança já passa a ter que ter mais habilidades, né, acadêmicas, a gente já começa a fazer essa transição, né, da brincadeira no chão para mais na mesinha, mais de forma mais estruturada. Então, tudo isso vai depender do terapeuta e do desenvolvimento das crianças, porque se a criança tem um nível muito baixo de habilidades básicas, a gente observa que essa criança ela não tem as habilidades básicas ainda de contato visual, atenção compartilhada, imitação, até chegar na habilidades pré-acadêmicas, né, linguagem expressiva receptiva, a gente vai iniciar aí bem de forma naturalista, ali com o meio da brincadeira, né, trazendo aquela criança pra gente, sendo legal com ela, fazendo trocas com aquela criança, ensinando troca de turno, ensinando jogo simbólico. Quando aquela criança ela já está bem estruturada, com várias habilidades bem desenvolvidas, aí a gente já começa a fazer essa transição para uma forma mais estruturada de ensino, porque ela vai precisar dessas habilidades pré-acadêmicas para poder entrar na escola, né? E hoje as crianças entram na escola muito cedo, então a gente já tem que começar a ensinar, ela esperar, sentar, esperar a vez dela. Então, tudo isso, a gente vê que uma coisa não fica longe da outra, né? Então, assim, eu utilizo tanto o ABA como o Denver de forma naturalista. O que vai te dar um norte para saber se você vai começar por um ABA, né? Ou pelo Denver.
vai ser o nível de suporte que essa criança precise e as habilidades que essa criança já tem. Então, isso a gente já consegue observar na avaliação. Então, quando a gente avalia a criança, a gente faz a avaliação, né, para intervenção, porque tem a diferença da avaliação diagnóstica, que é para a gente fechar, né, a hipótese diagnóstica de algum transtorno ou de alguma outra dificuldade de aprendizagem, e a avaliação para intervenção, né? Que é aonde você vai observar quais são todas as habilidades que aquela criança tem para montar o plano de ensino dela. E ali você agir em cima do plano de ensino, né? As habilidades que ela ainda não tem, você vai começar a ensinar e de forma que essas habilidades os pais também possam estimular em casa, a escola também possa estimular para que venha ampliar esse repertório. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!